A gente está olhando para Juazeiro de 2050 e aqui tem uma pergunta fundamental para ser feita que é: nós queremos pensar Juazeiro 2050, primeiro, por quem? Ou seja, quem vai ser convidado a pensar esse Juazeiro? É fundamental que ninguém fique de fora deste exercício de pensar Juazeiro, que não pode ser, como tem sido historicamente não só Juazeiro, mas a maioria das nossas cidades, construído e pensado a partir do olhar, a partir da lente de alguns poucos. Está na hora de ampliar este leque. Então a primeira pergunta é: quem vai nos ajudar a pensar esse Juazeiro e para quem nós queremos pensar esse Juazeiro? E evidentemente que é importante ter consciência, na perspectiva do gestor público, que uma vez prefeito ou prefeita de Juazeiro ou de qualquer outra cidade, esta pessoa é prefeito ou prefeita de todo mundo. Mas é fundamental entender que nós temos, nós Juazeiro, nós cidades brasileiras e nós país, temos uma dívida histórica com os excluídos. E está na hora de pagar esta conta se a gente quiser pensar, de fato, um Juazeiro do Norte para 2050, que seja um Juazeiro para todo mundo. Esse é o primeiro elemento que eu queria trazer para a nossa conversa. Isso coloca Juazeiro ainda numa condição de núcleo de desenvolvimento sustentável baixo. Quando a gente olha para o todo, quando a gente olha para os 17 indicadores que envolvem erradicação da pobreza, educação, saúde, meio ambiente, qualidade de vida urbana, economia, ou seja, quando a gente olha para o pacote, a gente está muito bem em algumas áreas, mas a gente está muito ruim em outras áreas, e basta a gente olhar para esses indicadores de forma individualizada, igualdade de gênero e por aí vai. Então vamos lá, economia, inovação e empreendedorismo para o desenvolvimento regional. Eu queria trazer aqui, Silvana fez referência a isso, eu vou retomar. Veja bem, em Juazeiro do Norte, ou na maioria das cidades brasileiras, se você perguntar para qualquer pessoa o que é que tem que ser feito para ampliar a geração de trabalho e renda, para gerar mais empregos, a resposta do senso comum vai ser certamente a ideia da atração de indústrias. E sim, este é um caminho. O que a gente precisa entender aqui, primeiro, ele não pode ser o único caminho, essa é uma primeira questão, e segundo, esta política pública de atração de indústrias, ela tem que ser pensada com base em alguns princípios que são fundamentais. Nós temos hoje uma relação, que é uma relação muito promíscua muitas vezes, que é assim, a indústria, a empresa que quer se instalar em Juazeiro, ou no Crato, ou em Nova Olinda, ou em qualquer município, ela vai chegar e vai botar o pé na parede e colocar algumas condições. Primeiro, eu quero um terreno para me instalar. Às vezes é aquele terreno que estava previsto para ser a creche, para ser a unidade básica de saúde, mas em nome do desenvolvimento, se abre mão do terreno para atender a demanda da indústria. Beleza, vamos seguir conversando. Aí ela coloca uma segunda condição. Além disso, eu preciso da isenção de impostos durante 10 anos. Opa, aí nós estamos falando de renúncia fiscal. No frigir dos ovos é isso. Nós estamos falando de renúncia fiscal. É o Estado, é o poder público renunciando a uma arrecadação que poderia e que deveria ser convertida em investimentos, em benefícios na saúde, na educação, na assistência social, no meio ambiente e por aí vai. Então a gente começa a ter aqui uma conta que vai ficando um pouco mais cara. Mas beleza, vamos admitir que na relação custo-benefício vale a pena pensar isso. Aí você tem uma terceira questão que é, os melhores salários, os cargos de chefia, todos eles virão de fora. Sobrará para o município o emprego básico, elementar, de salário mínimo. Essa é uma primeira questão, é uma outra questão que tem que ser pensada. E tem uma quarta questão que talvez seja mais grave. Muitas vezes, a atividade industrial que se propõe implantar, ela tem um impacto ambiental e, portanto, um impacto também social enorme, que tem que ser muito bem calculado, muito bem pensado, muito bem avaliado. Vou pegar um exemplo concreto. Empresa Ibacip ali em Barbalha, na subida para Jardim. Quem lembra do que era aquilo ali? Você passava na Ibacip, a vegetação do entorno toda cinza, pelo impacto ambiental daquela atividade econômica. A população que morava ali do lado da Ibacip vivia com problemas de saúde, problemas respiratórios. Isso impacta diretamente no SUS, na demanda
por atendimento de saúde no SUS. Então tem um custo que tem que ser muito bem pensado. Eu não estou falando aqui somente do custo econômico, estou falando também do custo social. Então, pensar o desenvolvimento econômico do município a partir do modelo industrial é uma opção, mas tem que ser muito bem avaliada. Eu queria começar aqui, olhar para o Juazeiro de 2050, é olhar para essas questões. No caso de Juazeiro, nós temos uma outra singularidade. Talvez você tenha o modelo industrial, mas, sobretudo, certamente, o comércio, a atividade do comércio e de serviço como principais motores. No entanto, é preciso olhar para o múltiplo potencial econômico de Juazeiro do Norte. E aqui eu destaco, além do comércio e dos serviços, o próprio turismo, que já foi trazido, e eu não estou falando só do turismo religioso. A gente precisa olhar para as múltiplas possibilidades de turismo, por exemplo, turismo rural de base comunitária. Mas Juazeiro não tem área rural. Na verdade, vai depender muito da lente que a gente olhe. Do ponto de vista de população inserida na atividade rural, ela é muito pouca. Juazeiro tem uma taxa de urbanização que é superior à média nacional. Então, de fato, a atividade, a população morando na área urbana é muito grande, mas nós vamos nos surpreender já já com um dado. Segundo o Cadastro Ambiental Rural, nós temos em Juazeiro do Norte mais de 2.000 propriedades rurais. Pequenas, de mais ou menos 4 hectares. Mas isso pode ser um elemento muito bom para a gente desenvolver algumas atividades. Bom, então o turismo, a economia popular e solidária. A gente precisa entender que há uma possibilidade concreta de olhar para a economia a partir de uma outra perspectiva. Nós não podemos nem achar que tudo se resume à lógica da economia capitalista, mas também não podemos vilanizar a economia. A economia é parte do nosso modo de vida e nós podemos escolher pensar uma economia que seja uma economia solidária, inclusiva, que respeite a natureza, que busque distribuir de forma mais justa as riquezas que são geradas nessa economia. Então, a economia solidária nos aponta a esta possibilidade. Eu estou trazendo aqui de forma muito assim, de lampejo, informações muito rápidas para tentar dar conta do todo. A gente tem um potencial enorme na economia da cultura, e no Juazeiro do Norte, em especial, a gente está falando, sobretudo quando a gente olha para a cultura popular, a gente está falando de uma potência enorme da cultura popular tradicional, mas também da cultura de rua. Bom, a economia criativa, que está no artesanato, que está na tecnologia, que está em várias áreas. A gente precisa, Juazeiro tem um potencial muito grande para investir na criatividade. Nós somos, aliás, no Cariri como um todo, e Juazeiro em particular, um povo de muita criatividade. E por último, mas não menos importante, eu queria falar exatamente dessa coisa da agricultura familiar. Eu vou voltar já já com algumas informações que são bem interessantes, que podem nos surpreender. Eu queria começar aqui provocando uma questão. Nós temos um problema sério hoje, não só em Juazeiro, mas praticamente em todos os municípios, que é o velho dilema da oportunidade do primeiro emprego, do primeiro trabalho para a juventude. A juventude reclama que não tem possibilidade de ser inserida no mundo do trabalho. Eu vou sempre evitar aqui usar a expressão mercado de trabalho. Eu prefiro trabalhar com o conceito de mundo do trabalho, porque quando eu uso mercado de trabalho, eu reforço a ideia de que eu sou mercadoria, e eu me recuso a ser mercadoria, eu não estou à venda numa prateleira. Essa é uma questão conceitual, filosófica mesmo, mas para mim ela é muito importante. Mas, enfim, a juventude não consegue ser inserida no mundo do trabalho porque se pede que essa juventude tenha experiência. Percebem esse dilema? E aí, eu estou provocando aqui a ideia de um programa que eu estou chamando de Portas Abertas. Uma grande articulação, uma grande rede, uma parceria entre universidades, setor público, iniciativa privada, organizações do chamado terceiro setor, para a gente começar, através do primeiro emprego ou de estágio remunerado, a acolher e receber a juventude de Juazeiro. E, ao mesmo tempo, garantir uma renda, mas também possibilitar essa experiência que é tão cobrada pelo mundo do trabalho. Portas Abertas é uma provocação, tem aqui no slide uma série de informações adicionais sobre a ideia. A outra coisa que eu acho que é importante pensar como política pública efetiva para pensar Juazeiro de 2050 na economia é um programa municipal de fortalecimento do setor de serviços.
Nós precisamos, por exemplo, investir muito fortemente na melhoria da qualidade dos serviços, capacitar o pessoal de bares, restaurantes, capacitar o pessoal da hotelaria. É preciso fazer um investimento na melhoria da qualidade do serviço, investir nas pessoas, capacitar as pessoas, mas é também preciso investir na infraestrutura, certo? Melhorar a questão sanitária. Então, acho que um programa de fortalecimento do setor de serviços, e aqui eu estou falando, né, inclusive para profissionais liberais, é aquele cara que de repente é o bombeiro hidráulico, é o faz tudo, mas esse cara precisa se profissionalizar mais, precisa inclusive aprender a calcular melhor como é que ele cobra pelo seu serviço, sabe? A gente tem um problema sério hoje de precificação de produtos e serviços em Juazeiro, mas também em outros cantos. Então vamos lá. Uma outra proposta é a ideia da incubação, de um programa de incubação de empresas locais. À medida que a gente fortalece as empresas locais, inclusive as empresas de tecnologia, né, os pequenos negócios, as pequenas iniciativas, a gente pode ter uma quantidade pequena de empregos sendo gerado por cada unidade individualmente, mas no todo você acaba tendo uma quantidade talvez equivalente a uma grande indústria, ou uma indústria, pelo menos uma indústria média. Então, investir num programa de incubação de empresas locais me parece fundamental para a gente pensar o fortalecimento dessa economia local, inclusive com o dinheiro ficando aqui, porque essa é uma outra questão. Muitas vezes, grande parte do dinheiro que é gerado aqui vai embora. Eu fico imaginando o impacto que teria, por exemplo, o desenvolvimento de um aplicativo de transporte como o Uber da vida, com o dinheiro ficando aqui. Imagina o impacto que isso teria na nossa economia, se esse dinheiro fica aqui, ao invés de ir para Uber, ao invés de ir para 99. Eu não estou aqui fazendo merchan das duas empresas não, tá? Pelo contrário, eu estou criticando a lógica delas. Uma outra ideia está ligada à economia popular e solidária. É preciso pensar isso como um plano municipal de economia popular e solidária, portanto, como política de Estado, mais do que política de governo. Pensar como política de Estado que vai passar de governo para governo e vai continuar lá. O fortalecimento, o apoio à economia solidária em Juazeiro é uma política pública, precisa ser uma política pública, não pode ser uma ação pontual. Bom, e aí chegamos na agricultura familiar e naquele dilema, tem ou não tem? O senso comum nos diz que Juazeiro não tem atividade agrícola, não tem zona rural, por exemplo. Na verdade, quando eu olho pela lente da população, de fato, a grande maioria da população juazeirense está concentrada na área urbana. No entanto, segundo o Cadastro Ambiental Rural, nós temos 2.232 imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural. E é evidentemente que em 4 hectares eu tenho limitações, eu tenho restrições para algumas atividades. Eu não posso pensar, por exemplo, na pecuária. Sobretudo a pecuária bovina, evidentemente que eu não consigo desenvolver essa atividade em 4 hectares. Mas eu tenho aqui um potencial enorme para atividades como, por exemplo, hortaliças, inclusive fazenda diferencial. Nós podemos ser, Juazeiro do Norte pode ser o grande referencial de produção agrícola sustentável, de orgânicos. E isto pode ser o nosso referencial. O nosso, sabe assim, a nossa identidade agrícola considerando que nós somos pequenas propriedades, vamos fazer aquilo que é possível fazer da melhor forma possível. É esta a provocação que eu queria trazer. E vou dar um exemplo concreto. Quem aqui conhece, ou conheceu, na verdade ela já faleceu, Dona Bia. Dona Bia, ali do sítio Jurema. Dona Bia deixou um legado extremamente importante da agricultura orgânica, lá na propriedade dela, que é uma propriedade muito pequena. Imagina se a gente tem aqui, ao invés de uma Dona Bia, se a gente tem 10, 20, 30, 40 Donas Bias, fazendo pulsar a agricultura familiar de Juazeiro do Norte. A partir de um certo mito de que Juazeiro não tem zona rural, a gente acabou deixando à margem este setor da nossa economia que é importantíssimo e que tem um potencial muito grande. No turismo, planejamento urbano e a construção da cidade do futuro, eu fiz aqui um passeio muito rápido, muito mais para me somar com algumas ideias ao que Silvana nos trouxe. Eu vou fazer de novo, seguindo o mesmo raciocínio, trazer aqui algumas provocações de ideias concretas para a gente avançar. Juazeiro tem uma
característica que é muito singular, não é única, mas a forma como se dá aqui é muito singular. Um dos grandes problemas de Juazeiro do Norte hoje são as chamadas ilhas de calor. E aí nós temos uma quantidade muito grande de emissão de gases, especialmente por veículos, mas também por algumas atividades industriais, excesso de concreto e asfalto, redução da vegetação urbana e alta densidade das construções. Isto tudo gera ilhas de calor. E esse mapa é uma projeção a partir dos dados georreferenciados. Nós vamos encontrar, sobretudo, no centro de Juazeiro do Norte, uma das principais ilhas de calor, lógico, né? Mas você vai ter outras áreas do município que também são áreas muito quentes. Nós precisamos, portanto, enfrentar este problema de forma concreta, porque Juazeiro do Norte não suportará, considerando inclusive a tendência ainda presente de aumento da população, pelo menos por mais alguns anos, a gente não vai dar conta disso. E aí eu queria trazer para vocês algumas provocações que podem nos ajudar a enfrentar este problema. Primeiro deles, nós precisamos urgentemente, isso é dever de casa urgente, para ontem. Nós precisamos, já, elaborar um plano municipal de prevenção e mitigação às mudanças climáticas. Nós estamos aí às portas, num processo cada vez mais acelerado de emergência climática. Isso não é uma questão de Juazeiro, o mundo todo está adoecido, porque a humanidade, o antropocentrismo, essa ideia de que a espécie humana é o centro de tudo, nos levou a esse abismo, nós somos a única espécie que é capaz de destruir a casa em que vive, e aí nós precisamos urgentemente pensar num plano municipal de prevenção e mitigação das mudanças ou as mudanças climáticas. Dever de casa para ontem. Uma outra proposta, e aqui eu estou trazendo uma proposta que na verdade é um projeto, uma iniciativa, uma tecnologia desenvolvida pela Escola de Políticas Públicas e Cidadania Ativa, a organização da sociedade civil da qual eu faço parte. Nós temos um desenho já na fase agora de construir parcerias para sua execução, mas a nossa proposta é a implantação de observatórios climáticos e ambientais, a gente está chamando de OCA. Nós precisamos ter, de forma permanente, sistemas de monitoramento dos impactos climáticos e ambientais nas nossas cidades. E aí acho que Juazeiro do Norte pode partir na frente. A gente lá na EPUCA está muito à disposição para seguir esse diálogo. Eu acho que é fundamental termos isso. Porque se você elabora o plano e não monitora, também não adianta muita coisa. Uma outra proposta é a revitalização do Parque Natural Municipal das Timbaúbas. Esse é o nome oficial do Parque das Timbaúbas. Nós precisamos requalificar aquele espaço, dando àquele espaço múltiplos usos, mas percebam, nós temos uma carência muito grande de espaços verdes. E o Parque das Timbaúbas, uma vez revitalizado, transformado num baita equipamento, ele pode ser esta referência do local, não só de um pulmão para Juazeiro, mas também do local onde as pessoas podem ir para o piquenique, para fazer algumas atividades, para a convivência, para o lazer. A agricultura urbana, ela tem algumas serventias, para usar aqui um termo que minha mãe gostava de usar. Primeiro, ela ocupa vazios urbanos, e nós temos vários vazios urbanos em Juazeiro do Norte. Nós precisamos fazer cumprir a função social da propriedade urbana, conforme preconiza o Estatuto da Cidade. É uma possibilidade de geração de renda para famílias que muitas vezes são famílias em condição de vulnerabilidade, e você vai ter mais áreas verdes na cidade. Aí alguém pode dizer, e com toda razão, mas Joelmi, tu acha que dá certo? O cara que é dono de um terreno, ele vai ter interesse em pegar esse terreno e ceder para desenvolver para a implantação de hortas, por exemplo? Ele vai ficar com medo do pessoal mais tarde fazer um pedido de uso capião. É verdade. Por isso é tão importante que o poder público entre neste processo, além de todo o aporte de assistência técnica e várias outras questões, entre também como garantidor, como fiador da relação, garantindo segurança jurídica a essa relação. Então, o desenho do projeto de agricultura urbana passa por ter a prefeitura, o poder público municipal, funcionando
Primeiro, como incentivador, através de assistência técnica e através do fomento mesmo para a atividade, evidentemente ajudando na organização das pessoas nesse processo, garantindo, respeitando a autonomia dos grupos, e entra como garantidor, como fiador legal, para que o cara que é dono do terreno se sinta seguro, tenha segurança jurídica de fazer a cessão de uso, sabendo que ele não vai mais tarde enfrentar um processo de uso capião. Aí, meu povo, nós temos em Juazeiro, eu já falei do potencial da cultura de Juazeiro do Norte em suas múltiplas facetas, certo? Mas veja bem, Juazeiro tem alguns equipamentos importantes, tem o Marquise Branca, tem o Centro Cultural do Banco do Nordeste, que são equipamentos importantes, mas me parece que ainda nos falta um equipamento que seja o nosso equipamento, a nossa identidade, não só como um teatro, como é o Marquise Branca, mas o que eu estou chamando aqui de Centro de Cultura e Arte Juazeiro do Norte. Um grande espaço de referência, que acolhe o artesanato, que é espaço para diálogos, que é espaço para apresentações artísticas, para shows, que tem um projeto desenhado, inclusive apresentando as áreas internas e externas desse equipamento. A ideia do projeto está dada. A outra coisa que eu estou provocando aqui para a gente é o fortalecimento, um programa de fortalecimento dos territórios criativos e pontos de cultura. A gente tem uma experiência muito legal de território criativo ali no Crato, que é o território criativo do Gesso. O que são territórios criativos? Cada território desse tem um potencial, onde a vida pulsa, onde a economia pulsa, onde a arte pulsa. Se você organiza essas potencialidades, você tem um território que parte da criatividade, portanto, de uma economia que é muito mais limpa, inclusive, e muito mais justa. Você parte dessa ideia, você potencializa a criatividade desse território, ele passa a ter, inclusive, muito mais autonomia econômica, além de autonomia na própria organização política do território. E aí, os pontos de cultura, assim, a sugestão é a gente pensar, inclusive, na regulamentação dos pontos de cultura, que são parte de uma política nacional chamada Cultura Viva, e que podem ser financiados com recursos da lei Aldir Blanc. Eu não vou ter tempo para me deter na explicação mais detalhada da política, mas fica aqui a sugestão, e eu já me coloco à disposição para a gente retomar o diálogo em algum momento, se for preciso. A outra proposta, ainda dialogando com a cultura, e eu estou pensando aqui a cultura também na economia da cultura, é o que eu estou chamando de rotas da cultura. Você tem em Juazeiro uma série de equipamentos, espaços culturais, espaços religiosos, que não conversam entre si. Imagine você ter ali 2 ou 3 rotas dedicadas, com sinalização específica, que faça ali o trajeto. Rapaz, eu estou no Horto, mas eu quero também visitar o Memorial Padre Cícero, e eu quero visitar o Museu da Casa de Doce de Madeilton. Aí eu tenho uma linha de ônibus que faz esse trajeto. Ou então, eu estou aqui na Basílica Nossa Senhora das Dores, mas eu quero também visitar o Museu Casa do Mestre Nena, lá no João Cabral. Aí eu tenho uma linha de ônibus dedicada, fazendo essa rota, e aí eu começo a levar o turista, o romeiro, que é também turista, de Juazeiro do Norte, para conhecer outras N possibilidades do nosso território. Está aí como provocação para a gente pensar. Programa Juazeiro do Norte acessível, aí assim, esse é um dever de casa que a gente está devendo há muito tempo. O plano diretor de Juazeiro, que foi elaborado recentemente, numa parceria com o UFCA, já apresenta várias sinalizações importantes, mas é fundamental retomar isso, pensar como programa, de novo, pensar como programa significa pensar política pública de longo prazo. Eu acho que nós precisamos ter uma política municipal de apoio ao romeiro e à romeira, porque além da estrutura de alojamento, de pousada, de casa de apoio que a gente já tem, que precisa ser qualificada, quando ele está na rua, especialmente diante do calor e das condições climáticas que nós temos em Juazeiro, ele precisa desse amparo, desse suporte. E aí, meu povo, este aqui é um xodó. E é tão simples de fazer. Nós temos hoje, em Juazeiro do Norte, 3 categorias de trabalhadores que são muito precarizadas. Nós temos motorista de aplicativo, nós temos entregador de delivery, e nós temos o pessoal que está na feira ou no comércio ambulante. Se essas pessoas precisarem carregar um celular, eles vão ter que ir pedir emprestado, mendigar, o apoio de uma loja. Se ele precisar ir ao banheiro, a mesma coisa. Se ele precisar beber uma água, a mesma coisa. A minha proposta é a gente ter em Juazeiro do Norte alguns pontos de apoio posicionados em locais estratégicos para dar apoio a esses profissionais. Programa Municipal de Regularização Fundiária, eu estou indo já para o finalmente. Nós temos no Estatuto da Cidade
um instrumento que prevê, você já tem isso na Constituição Federal de 88, você tem isso no Código Civil, e você tem no Estatuto da Cidade a possibilidade de regularização fundiária para, imagine Dona Raimunda, que ocupou uma área na periferia da cidade, junto com outras mulheres, e que está lá há tanto tempo e precisa regularizar seu imóvel. Se ela tiver, atender a alguns critérios, 250 metros quadrados no máximo, se aquele espaço for usado apenas para a sua moradia e de sua família, se ela não for proprietária de imóvel em outra área, em qualquer canto, ela tem direito ao uso capião especial de imóvel urbano e, mais ainda, as custas cartorais serão gratuitas. Mas isso precisa ser uma política pública, tem que ter um programa municipal que ajude nesse sentido. Já tem algumas ações acontecendo em Juazeiro, mas elas precisam ser organizadas de forma mais sistemática como política pública. Requalificação do mercado do Pirajá. Ali é um dilema antigo, mas assim, não dá, gente, estrangulou o mercado do Pirajá, né? Detalhe, nós estamos falando de um equipamento que tem suas origens, não o equipamento em si, mas a ideia, em 1937. O mercado em si, que nós temos hoje, foi construído em 87, mas já em 37 havia uma experiência que resultou depois do que seria o mercado do Pirajá. A propósito, o Pirajá é o sobrenome de um dos caras que ocupou esse primeiro espaço em 45. Discussão, para abrir o diálogo, porque eu acho que é fundamental, nós precisamos falar sobre tarifa zero. Em algum momento nós vamos ter que discutir isso. Tarifa zero no transporte coletivo significa você ter a possibilidade de quem está desempregado, pelo menos ter como se deslocar para procurar emprego. Estudante que ter a possibilidade de estudar. Então discutir tarifa zero, total, parcial, mas enfim, e é possível. Calcaia já fez, Eusébio já fez, tem várias experiências no Ceará que mostram que é possível pensar a tarifa zero como política pública, inclusiva, de democratização do direito de ir e vir. E aí, eu vou me encaminhar para o finalmente, realmente aqui, mas eu queria pedir emprestado, tem um cara, um poeta e filósofo chamado Roldão Mendes Rosa, que nos faz uma provocação que é o seguinte, ele nos convida a olhar para a cidade para além da dimensão material, para aquilo que a cidade tem de significados, de símbolos, de representações. E ele diz, ouve e aprende a cidade real. Ela não é apenas a rua em que passas a caminho de casa, nem a casa onde moras, nem os telhados vistos do alto. A cidade é o conhecimento de suas faltas e lutas. Procura encontrá-la em ti mesmo. Enquanto a vires com os olhos, diz Roldão, não poderás dizer que a conheces. Quem vê o corpo e sua roupa, nada sabe do homem. E é instigado por Roldão Mendes Rosa, que eu finalizo trazendo para vocês aqui algumas inquietações. Primeiro, eu queria voltar à pergunta do início, aquela pergunta de que cidade, né, Juazeiro do Norte 2050, para quem e por quem? Voltando à pergunta do início, um dos principais desafios será identificar que paradigma e que visão de mundo guiarão os diálogos em busca de ideias para o Juazeiro de 2050. A centralidade de nossa visão de futuro estará no crescimento econômico, na perspectiva da economia como base para as outras políticas públicas, ou conseguiremos enxergar a premência de um novo paradigma comprometido com a centralidade da vida, a serviço da qual a economia deve se colocar? Eu acho que essa é uma primeira questão. É preciso decidir para quem queremos o Juazeiro do Norte 2050. Antes mesmo de pensarmos o que precisa ser feito, lembrando que ao longo das próximas décadas há muita injustiça a reparar, há muita desigualdade a ser superada e muita distância a ser encurtada, não pelas estradas de asfalto, mas pelas vias do cuidado e do respeito à vida. E finalizo, só há sentido em mobilizarmos esforços, energias e recursos para pensarmos o Juazeiro de 2050, se as propostas paridas nesse processo e seus desdobramentos estiverem a serviço dos mais pobres e dos invisibilizados, se estiverem visceralmente comprometidas com a superação das múltiplas formas de exclusão que ainda nos assombram e roubam direitos fundamentais de milhares de juazeirenses. Fora disso, e aqui eu estou dizendo categoricamente, fora disso é fazermos mais do mesmo e construirmos, sob o manto desbotado de uma acanhada democracia, novas ilusões para o enfrentamento de falsos problemas centrais. Queria fazer esta provocação, que é também uma provocação política no sentido próprio da palavra.